Bom, no nosso último encontro, a gente falou mais sobre o Egito nos livros do que sobre o nosso tema. Então, a gente hoje vai continuar no nosso tema de estudo, que é a Lei 6, e vai falar um pouquinho, então, dessa integração alma e personalidade, que é a nossa busca ao longo dessa encarnação, é integrar esses dois separados, né? O nosso eu superior e o nosso eu material. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz é para, em alguma medida, aumentar essa integração. Num primeiro momento, a gente percebe que, através do autoconhecimento, a gente vai reconhecendo quem é essa personalidade, do que ela é composta, qual que é o funcionamento dela. Por isso a importância do estudo sobre os raios. A gente tentar identificar quais são os raios que estão presentes em mim, quais são as qualidades que atuam através da minha mente, que atuam através das minhas emoções, qual é o meu padrão do corpo físico. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É a gente reconhecer, perceber qual que é esse funcionamento. Então, o segundo passo é a integração dessas forças da personalidade num todo mais coerente, mais eficiente. E aí, então, né, isso tudo é a construção da Tacarena, basicamente. Né? À medida em que a gente vai se conhecendo, esse fio de consciência vai sendo construído. Primeiro aqui no Ágina. Quando a gente vai integrando a nossa personalidade, ele está aqui, ativo. Né? À medida em que a nossa personalidade não é uma coisa inteira depois da outra, né? À medida em que a nossa personalidade está se integrando e está respondendo de forma sensível à nossa alma, então esse cordão vai se construindo com mais força, com mais ritmo, né? Vai realmente estreitando essa conexão personalidade-alma. Todo o nosso trabalho nessa encarnação, independente do que a gente faça, onde a gente frequente, se trata disso, no fim das contas. Da nossa integração, primeiro, enquanto ser, isso é desde a criança, né? E depois a integração da nossa personalidade com o nosso eu superior, e aí depois o inverso, né? A alma atuando conscientemente através dos veículos da personalidade. Então, é uma via de duas mãos. Né? A gente está fazendo esse movimento ascendente até que ganhe uma certa estatura, uma certa comunhão mais profunda, e então a alma possa reger a vida de personalidade, né, conscientemente. Ou seja, a nossa consciência vai se elevando através desse Dhakarana, vai reconhecendo essa consciência mais ampla e vai, então, trazendo essa fluidez, e aí a gente vai atuando nos diversos níveis. Né? A nossa consciência transita, tem horas que ela vai precisar estar aqui, com o nosso corpo físico, tem horas que ela vai precisar estar vibrando no nosso emocional, na nossa mente, e acessando o nosso eu superior. Então, basicamente, esse é o nosso processo de integração. Aí eu vou ler as palavras do mestre aqui. Né? Em termos de energia, isso envolve a formação, a atividade e a interação relacionada dos seguintes triângulos de força. Então, o tibetano fala que, à medida em que esse processo vai acontecendo, alguns triângulos de força vão sendo construídos. Um triângulo que vai ser formado pela alma, pela personalidade. Quando ele fala em personalidade, o veículo que rege a personalidade é a mente. Né? Então, é alma, mente, representando a personalidade, e o centro da cabeça, o coronário. Então, forma-se um triângulo de luz, e aí, então, a alma pode atuar através da personalidade via mente e através do chakra coronário. Então, essa energia de alma vai afluir através da mente e vai se ancorar aqui no chakra da coroa. E aí, depois, essa energia se ancorou no chakra da coroa, forma-se um outro triângulo, né? No chakra coronário, o centro ágina, e um outro chakra menor que se chama alta maior, que fica aqui atrás. Então, a energia veio à alma, desceu através da mente, se ancorou no coronário, do coronário se desmembra. Coronário, ágina,
e alta maior. Tá? Aí sim é o processo de exteriorização. Quando a gente imagina a luz da alma descendo, atravessando a mente, estemporando nosso corpo mental e cérebro, é esse caminho que ela percorre, segundo o mestre tibetano. E depois, já no corpo físico, né, um terceiro triângulo, que é a glândula pineal, que é a esterilização do chakra coronário, o corpo pituitário, que é a esterilização do ágina, e o seio carotídeo, que é a esterilização do alta maior. Então, vem desde lá, alma, personalidade, coronário. Coronário, ágina, alta maior, e deles para as 3 glândulas correspondentes no corpo físico. Então, esse é o caminho da luz, como qualidade espiritual, até ela se ancorar no nosso corpo físico. Todas essas triplicidades presentes no interior da circunferência da cabeça, quais são essas triplicidades, né? Coronário, ágina, alta maior, pineal, pituitário, carotídeo. Constituem um mecanismo através do qual a alma controla o seu instrumento, a personalidade. E a personalidade dirige as atividades do corpo físico. Aí depois, né? A coluna vertebral, ou seja, todos os outros chakras ficam aqui na nossa coroa. Na nossa coluna, perdão. Os 2 olhos e a totalidade do tecido cerebral são receptivos e estimulados, ou não receptivos a essas energias. Então, essa é a construção. Alma, personalidade, coronário, os 3 chakras da cabeça, as 3 glândulas. Se ancorou nas 3 glândulas, começa, então, uma sensibilização no corpo físico, através dos outros chakras, né, ou outras glândulas, que estão aqui ao longo da nossa coluna, são assim, né, desde o laríngeo aqui na base até o básico. E aí, esse tecido todo cerebral, ou seja, todo o restante do nosso cérebro, além dessas 3 glândulas principais, vai também recebendo essa qualidade, esse estímulo da luz. E aí, então, é como ele disse, vai ser ou não receptivo. Então, também é um processo que vai sensibilizando e respondendo, sensibilizando e respondendo. É um processo gradual que vai, então, iluminando. E aí, se não está receptivo, quando não receptivos, toda essa área vai permanecendo inativa do ponto de vista espiritual. E o foco de energia se encontra aqui no abdômen, que é uma natureza emocional. Aqui é o centro das emoções. Então, para o ser humano que é essencialmente emocional, isso aqui vai ser construído. Tem um germe disso, uma semente desse caminho que a luz vai percorrer. Mas a ênfase naquela encarnação está na vida emocional. Então, obviamente, vai estar nos chakras abaixo do diafragma. À medida em que o ser vai transformando, igual a gente viu em Sagitário, transformando desejo em aspiração, aí a aspiração em vontade, construindo o Antakarana, então começa esse processo, e aí então vai dessensibilizando essa região e vai sensibilizando aqui os chakras a partir do cardíaco. Claro, pode falar. Inovação toda, se ela é receptiva, está sendo receptiva ou não. Existe alguma coisa que mede isso? Acho que do ponto de vista físico, algum aparelho, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que ainda não. Ainda não. Eu acho que ainda não. Talvez uma foto que ele possa mostrar, em alguma medida, isso, né? Mas creio que não haja nada ainda. Porque não se trata de uma coisa física, eu acho que a gente ainda não... Não, ainda é questão de energia. Sim. 10 quilos. Sim. Quando você para o elétrico, coração, por exemplo, você vê lá os espíritos e o que está acontecendo naquele órgão.
em relação a essa área toda, mineral, etc., não temos nada. Então, talvez, é bem embrionário, né? Mas aquele experimento que a gente está fazendo com o Hamilton, com a Universidade de San Diego, ele consegue retratar, em alguma medida, não necessariamente as 3 glândulas, né? Diversas áreas do cérebro, como elas respondem. Por exemplo, a gente fez um teste com meditação, com reiki. Então, acho que a gente está caminhando nesse sentido. Mas, o que é importante a gente lembrar, né? Esse estímulo ele deve sempre vir a partir da aula, né? Quando a gente tenta erroneamente estimular algum chakra ou alguma coisa sem ser a partir do ponto de vista da alma, a gente corre grandes riscos. Pode ser que a gente acerte, mas a grande chance é que não, porque a gente ainda não tem esse olhar para verificar, olha, esse chakra está mais ativo, esse não está. E aí a gente corre o risco de ativar uma determinada área que talvez não fosse a melhor forma naquele momento. Então, sempre a nossa ênfase vai ser, cria um contato com a alma, constrói uma tacarana. Construir uma tacarana é o nosso movimento invocativo, de subida. Aí a alma, a partir do seu centro de consciência mais amplo, vai irradiar os seus estímulos, talvez para o ágina, talvez no centro da garganta. Aí é um outro olhar, um ponto de vista mais amplo. Então, sempre o nosso movimento é invocativo até a alma. Aí abre espaço, né? A gente estuda no caderno de meditação criativa a importância de você construiu a subida invocativa, tem que ter um espaço, né? Para essa resposta ou evocação vir, e aí então, deixar ela atuar. Como é que vai ser esse impacto? A gente vai percebendo ao longo dos dias, né? Ao longo do dia. Paulo, no passe, não existe essa situação dos chakras, como isso? Eu penso que o mais correto é sempre procurar se conectar primeiro com o seu eu superior, depois se conectar com o eu superior daquele indivíduo que está ali na sua frente e invocar que o eu superior dele irradia a luz. E aí, então, você vai tentar manejar essa luz que foi invocada, que foi evocada, perdão, e aí você vai tentando direcionar com a sua percepção áurica. Aí, eu estou percebendo que aqui, né, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade nas mãos, né? Aqui parece que precisa um pouco mais, aqui parece que não está fluindo. Percebe? A gente não vai atuar diretamente no chakra, a gente vai atuar no campo áurico, vai. A gente usa o chakra sempre como referência. Por quê? Porque o chakra, no fim das contas, ele é o nosso corpo etérico, é todo como se fosse a nossa circulação sanguínea. Pega um mapa anatômico e aí você vai ver todo o nosso aparelho, o sistema circulatório e nosso sistema nervoso. Nosso corpo etérico é como se fosse uma cópia disso. Então, ele é todo irrigado, se a gente puder usar esse termo, que não é o mais correto. Mas só para ficar meio didático. Ele é todo irrigado. Todo. Como o nosso corpo. Se fez um cortinho aqui, vai sair sangue, você vai sentir dor. Né? Ele está todo coberto. Então, o nosso corpo etérico é todo coberto de correntes de energia. Onde essas correntes se cruzam com maior intensidade, a gente tem os pontos de acupuntura, por exemplo, a gente tem os nadis. E quando tem muita corrente de força ligada, é o que a gente tem nos chakras. E aí, então, né, essa energia vem em conexão com algo maior, que é a nossa própria alma. Então, a gente não tem a menor condição, ou poder, ou competência para interferir nisso. O que a gente vai fazer é tentar perceber auricamente como é que está isso. Então, eu vou tentar irradiar essa energia para tentar costurar essa aura, para tentar encobrir, estimular para o amor, né? Mas é importante a gente saber, a gente não tem competência nem potência para interferir. Ah, eu vou alinhar seu chakra. Não vai. Só quem vai alinhar o chakra é a alma. A gente vai, de alguma forma, irradiar um amor, tentar equilibrar o emocional. Aí o emocional vai entrar em contato com esse chakra, vai tentar harmonizar especialmente o plexo e aqui para baixo, né? Que é onde a gente está mais polarizado. Então também a gente precisa se colocar numa condição
real aqui, né? Mais humilde. A gente não tem interferência para fazer certas coisas que a gente acha que tem. Mas a gente pode sim ajudar, a gente pode interferir, né? Trazer uma qualidade diferente para circular naquele público-alvo. A gente pode sim contribuir, mas sempre o domínio vai ser daquela consciência que está ali na nossa frente. Sempre a alma do sujeito. Né? A gente não consegue interferir naquele plano, a gente pode ajudar, esse é o nosso papel como seres humanos, desenvolver fraternidade, desenvolver compaixão, empatia, desenvolver corretas relações. Esse é o nosso plano. Qualquer outra coisa além disso, você está achando que você tem um poder que você não tem. Aí começa por um caminho errado, de personalidade, de ego, de ilusão. Tem, esquece, não tem. Alguém te contou isso? Falou bobagem. Não tem. Vamos pôr o pé no chão e ver o que a gente pode fazer. A gente pode, sim, ser humano. Compaixão, empatia, né, acolhimento. Posso trocar, posso te oferecer uma qualidade ali que eu estou tentando também. Vibração. Né? Uma vibração, que é o que eu estou tentando. Eu posso compartilhar com quem vive estágio mágico. Chato. Também é a minha visão, né? Cada um corrobora aquilo que acha que faz sentido, né? Não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade. A deficiência ou estimulação, se em desequilíbrio ou mal aplicadas, produzirão um determinado tipo de problema de natureza fisiológica, de funcionamento, né? E ou psicológica. E em nossa era ariana, veremos um progressivo crescimento de doenças do cérebro e mentais. Por quê? Porque lembra que a gente viu que a raça Atlante era uma raça mais emocional? Eles tinham mais questões emocionais. E graças a esse desenvolvimento Atlante, que hoje a gente é polarizado emocionalmente, mas a gente também tem essa construção já bem pavimentada, né? Para novas possibilidades, para novas qualidades de amor, de relacionamento. Então, os Atlantes fizeram muito por nós, talvez tenha sido em Atlantes, estejamos aqui. Né? Não importa, mas o que importa foi feita uma construção emocional e hoje a gente tem como dharma civilizatório, como raça ariana, trabalhar com a mente. Então, à medida em que isso for acontecendo, e esse é o trabalho da hierarquia, como estimular a mente? Então, a gente vê desenvolvimento tecnológico, nunca teve tão em alta como está agora, né? Científico também. Então, tudo isso são exteriorizações dos estímulos dados para a hierarquia, que é quem conhece o plano, para o desenvolvimento da mente. Então, naturalmente, se a gente, enquanto humanidade, começar a desenvolver mais a mente, o que se relaciona com a mente? É o cérebro, são doenças mentais. Por quê? Porque a ênfase vai estar aí. Então, a doença vem sempre como uma ferramenta de transformação, de elevação. Então, naturalmente, quando você começa a lidar com algo, até você ter domínio, você vai ter situações de dificuldade. E a doença é uma dessas situações. Mas é porque a ênfase vai estar na mente. Não é nenhum fim do mundo, nenhuma visão apocalíptica, é uma consequência natural do desenvolvimento. E aí, então, problemas com os olhos, que a gente viu, né? Que está aqui relacionado ao ágil. Até que a natureza dos centros e o tipo de força entrante, qual que é o tipo de força entrante? De mente, né? Energia mental. E sua regulação sejam reconhecidos e estudados, cuidadosa e cientificamente. Até agora, no Ocidente, pouco se conhece sobre esses métodos de controle. Como lidar com essa qualidade de energia fluente? Regulação ou cura. E no Oriente, onde existe algum conhecimento, nada é feito devido à apatia reinante. Então, tibetano fala muito que nós que estamos aqui no Ocidente, talvez nas nossas últimas encarnações tenhamos tido corpos orientais. Então, esse tipo de ensinamento ressoa com a gente, porque a gente está familiarizado, a gente foi treinado nessas escolas no passado. E justamente o nosso Dharma é trazer esse conhecimento e aplicá-lo. Porque, como ele diz aqui, em geral, no Oriente, especialmente Índia, Nepal, Bangladesh, pela região,
né? Até algumas regiões da China, a apatia é reinante, ou seja, como eles têm muito forte a crença da reencarnação, eles muitas vezes deixam de fazer coisas porque eles sabem que eles vão ter outras oportunidades. Então, com isso, deixa de fazer o que precisa ser feito. E a gente, no Ocidente, é mais prático, né? A gente quer fazer tudo rápido, ao mesmo tempo. Não voltar não vai ter jeito, né? Voltar, a gente vai voltar, né? Tem que voltar melhor. A gente com mais qualidade, fazendo coisas mais bonitas, né? Com mais significado. Então, é muito interessante a gente pensar nessa junção. Então, qual é o nosso papel? Vamos voltar o nosso olhar para a gente. Qual é o nosso papel? Tendo nascido aqui no Ocidente, não vale você, tá, Renato? Tendo nascido aqui no Ocidente. Tendo nascido aqui no Ocidente, estudando filosofias orientais. Qual é o nosso papel nisso? Por que será que a gente tem acesso a isso? Talvez seja para a gente construir essa ponte, trazer esses ensinamentos e aplicá-los aqui. E o último, ó, deu tempo. A coluna vertebral, ou seja, né, toda essa parte onde estão os nossos chakras relacionados ao corpo físico, está destinada principalmente a servir de canal por onde a energização dos centros e a distribuição da energia para as áreas circundantes do corpo é levada a efeito pela personalidade inteligente e integrada, atuando sob direção consciente da alma. Perdão, escrevi errado. Então, o que acontece? A gente viu esse processo, né? Se conecta com a alma vai atuar através da personalidade, especialmente do corpo mental, chakra da coroa. Chakra da coroa distribui ágina e alta maior. Vão distribuir pineal, pituitária, carotídeo. Vão distribuir para toda a coluna vertebral. A coluna vertebral é onde estão os nossos chakras, no corpo etérico. Ela vai irradiar principalmente para as glândulas relacionadas a esses chakras e para toda a área que é circundante. Então, por exemplo, centro cardíaco, né? Está relacionado com a glândula timo, mas o que abrange? Coração, pulmão, né? Toda essa área está na esfera de atuação do centro cardíaco. Aqui embaixo, desceu um pouquinho mais. Chakra do plexo solar está relacionado com quem? Com o baço, né? Baço pâncreas. Aí vai relacionar, mas o que mais que tem? Tem fígado, tem vesícula, tem estômago. Tudo isso vai estar coberto por essa área, e assim, sucessivamente. Aí ele diz, né? Não estou me referindo à estrutura óssea da coluna vertebral, mas à sua contraparte esotérica ou etérica, né? O cordão e os nervos que partem da coluna. Hoje, esse planejado controle está presente apenas naqueles com consciência iniciática e alguns poucos discípulos avançados. Ainda há inibições, bloqueios, deficiência de vitalidade, falta de livre circulação, ou então excesso de estimulação, atividade circulatória excessivamente rápida, um despertar prematuro dos centros, provocando hiperatividade. Todas essas condições provocam dificuldades psicológicas e várias doenças. Então, e o que tem isso? Né? É um processo natural. A gente está construindo esse antacarana, não é uma construção uniforme, linear. Está acontecendo. Então, eu estou construindo um antacarana, mas eu tenho que lidar com as contas que eu tenho que pagar, tenho que lidar com as minhas instalações, tenho que lidar com um monte de outras coisas que vão superestimulando os meus centros, que vão provocando bloqueios. Eu tenho traumas, eu tenho medos, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Só que, à medida em que a gente vai cultivando no Tacarana, construindo, à medida que a gente vai abrindo espaço para essas qualidades da alma atuarem, isso tudo vai se ajustando, mas não sem crise, né? As crises vêm e a gente vai lidando com elas. Então, a gente precisa ter resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que um corpo tem de se deformar e voltar ao seu estado natural. Física diz isso. Então, a gente precisa ter resiliência, entender
que vão acontecer essas coisas, mas vai voltar, vai construir. Né? E à medida que a gente vai continuando esse contato, a alma vai trazendo o seu estímulo, vai trabalhando aqui nos níveis internos, vai estimulando aqui a nossa coluna, de acordo com o seu tempo, com o seu plano, com a sua qualidade de raios, porque de acordo com a personalidade, com os raios que são formados, vai estimular mais um ou outro centro. Então, percebe como, por isso que é tão importante a gente entender quais são os raios, mas não o nome do raio, o que ele faz, mas que qualidade está presente em mim? Qual é a qualidade mais marcante, mais predominante? E aí, então, eu vou tentar entender, a partir dessa qualidade predominante, que tipo de emoção surge mais? Qual o tipo de pensamento que surge mais? Qual é o tipo de estímulo que vai estar mais presente? Então, eu vou lidando com isso mais conscientemente, sempre invocando a minha alma. Pode falar. O que é um despertar prematuro do senso de felicidade? E a gente, por exemplo, estimula muito um centro, ou sei lá, vou falar uma coisa que às vezes é meio, você precisa abrir o seu terceiro olho. E aí faz uma série de coisas para isso, que não vai, né? Mas vai mexer, vai criar um excesso de estímulos nessa área que vai causar um desequilíbrio. Ou, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma situação do dia a dia. Você tem aí uma condição emocional para trabalhar, mas você não olha muito para ela e só estimula o seu intelecto. Você vai trabalhar excessivamente o chakra da garganta. Então, aí você está meio em desequilíbrio, você pode trazer um estímulo maior. E aí vai gerar um desequilíbrio, vai gerar hiperestimulação, e aí vai gerar bloqueio no outro, ou seja, esse fluxo circulatório, que é o que a gente busca, vai ficar deficitário. Você que é a área da educação, essas crianças estão correndo esse risco? Pois esse excesso de talvez estimulação, Eu acho que coisas eu acredito que sim. Eu acho que o que mais me preocupa é o excesso de telas hoje. Mais me preocupa. Porque as telas trazem uma série de estímulos visuais, principalmente, né? Também sonoros, mas mais visuais. E aí isso também, uma série de estímulos depois, né? A gente não consegue controlar direito o que eles assistem. E aí eu acho que, assim, tem uma ênfase natural para conhecimento, tem uma ênfase natural para a tecnologia, mas eu acho que eles vão ter tempo de fazer isso a vida inteira. Então, agora, enquanto crianças, tem que ser estimulados em outras áreas. Em contrapartida, também tem o problema do excesso de telas, é a falta de exercício motor. O exercício motor é importantíssimo para desenvolver regiões neurológicas que o desenvolvimento do ser. Então, fica esse grande caminho por conta disso. E fica uma hiperestimulação de um lado e o déficit. Mas a atrofia de outro, assim, desequilíbrio. Aspectos emocionais, sensoriais, qualquer tipo de estímulo a mais, a gente com a criança é mais poupado, né? Da gente entender. Porque assim, né, eu trabalho na escola, os pais querem que a criança com 4 anos leia, né? Não tem pensamento abstrato ainda desenvolvido. Não vai, a letra é um desenho. Não adianta, ela pode conhecer as letras, mas precisa de abstração para entender o que aquelas letras significam quando juntas. O Piaget fazia um teste, que acho que quem é da educação sabe, que ele pegava, por exemplo, sei lá, 2 copos, né? Ou sei lá, esse e esse, vamos dizer assim, né? Então, só que aqui, vamos supor que tinha a mesma quantidade de água nesse copo e aqui. E ele perguntava para a criança, onde tem mais água? Se a criança não tem pensamento abstrato desenvolvido, ela vai falar que é aqui. Por quê? Porque esse é maior. Entendeu? Então, não adianta você ensinar para uma criança, querer ensinar para uma criança a ler, porque o pensamento dela ainda é muito concreto, ele vai ver o visual. Então, aqui parece que tem mais do que aqui, tem a mesma massa. Mas parece que aqui tem mais. Então, enquanto a criança não tem pensamento abstrato, esse era um dos testes que ele fazia, que é o mais conhecido, né? Mas enquanto a criança não tem esse pensamento abstrato desenvolvido, percebe?
Não faz o menor sentido você querer que ela aprenda a ler. Ela tem mais é que desenhar, porque ela vai desenvolver a pega. Ela tem mais é que brincar, porque aí no brincar ela vai lidar com a imaginação. Um monte de outras coisas que vão contribuir para o desenvolvimento do pensamento abstrato, para aí sim a gente pensar que ela vai poder ser alfabetizada. Então, tudo isso, a gente é muito ainda, especialmente aqui no Ocidente, a gente é muito do físico, né? O que aparenta ser. E a gente, então, coloca a nossa energia para alcançar o que aparenta ser o ideal, o correto, o melhor, né? E a gente exclui o processo. A gente quer o resultado. E aí isso causa estimulação. Então, toda vez que a gente pode, a gente mesmo ignora o processo, quer o resultado, a gente vai provocar hiperestimulação de alguma área e bloqueio. Então, sempre o correto é fluxo. Como é que eu alcanço esse fluxo? Minha alma, do ponto de vista espiritual, né? Vou me conectar com a minha alma, vou me conectar com o meu chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o fluxo, é ritmo, ao coração. Se eu conseguir ativar o meu chakra cardíaco nesse sentido, em conexão com a alma, vai me trazendo um correto senso de proporção, uma correta visão, né? Coração não tem a ver com emoção, igual a gente acha aqui no Ocidente, né? Em tibetano, a palavra coração significa união, mente e emoção. Então, é isso. É uma unidade, uma amplitude de visão. O coração é mente. A ciência está mostrando para a gente que no coração há um número grande de neurônios, que antes não se sabia, né? Então, o que mostra? Que tem aí uma relação. Os indianos, há milênios, desenham o chakra aqui do coração como um lótus de 12 pétalas. E o chakra da cabeça, um lótus de 1000 pétalas, que no seu centro tem um chakra menor de 12. Tem uma relação entre esses dois chakras, né? Tem uma relação entre cérebro e coração. Então, é tudo isso que a gente precisa estudando, verificando com o tempo e dando espaço para tudo isso acontecer com a gente. Aí a gente vai entrando num ritmo, num fluxo. Senão a gente, olha, se a gente parar e pensar só nessas coisas que ele fala aqui, inibições. E aí a gente pode trazer para a gente, que tipo de inibições eu tenho? Emocionais? Que tipo de inibições cognitivas eu tenho? Que tipo de inibições sensoriais eu tenho? Bloqueios, a mesma coisa. Deficiência de vitalidade. Quem não sente isso às vezes? Eu sinto várias vezes. Falta de livre circulação. Olha só. E aí, pode ser desde uma circulação sanguínea, pode ser de uma circulação do meu fluxo energético. Excesso de estimulação, atividade circulatória excessiva. Hipertensão. Quantas pessoas têm, por exemplo? Um despertar prematuro, provocando hiperatividade. A ansiedade é um tipo de hiperatividade. Então, se a gente pegar só essa última parte e trazer para a nossa realidade, em que medida a gente se identifica com isso? Acho que, em algum momento, cada um de nós se identifica com pelo menos um desses aspectos. Então, o que a gente tem que fazer? Para, respira, organiza, conecta com a alma, constrói a tacarana. Calma, calma, abre um espaço. Constrói e abre um espaço. Abriu o espaço, aí você vai para a atividade, você vai ter todo o tempo do mundo para fazer tudo que você tem que fazer. Mas é importante construir esse espaço invocativo e um espaço evocativo. Né? Então a gente sensibiliza, o tibetano diz, o contato da alma com a gente percebe por uma sensibilização. Vai aumentar a minha resposta ao ambiente, uma resposta sensível em alguma medida. Aí depois, o que você faz com isso? Para, observa. Esse contato foi feito em alguma medida? Como é que esse contato está estimulando a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo? Percebi isso? É o meu momento de interagir com o meio ambiente. Como é que eu impacto o ambiente ao meu redor? A partir do momento que eu reparei isso. Então, o que eu faço agora com isso? Então eu vou atuar. Mas percebe que a gente atua sem essa construção? Então, que tipo de construção que a gente está tendo? Como é que a nossa ação está impactando o mundo? Inconscientemente, na maioria das vezes. Os japoneses estão conversando na premeditação antes da aula, né? Sim.
E essa conexão ver aquela sala cheia de japonesinho, evitando é a coisa mais linda, né? Nem que a meditação seja Mas estamos se conectando com isso, só uma respiração, só um momento de tranquilidade. Estamos conectando, estamos se desconectando de um monte de... Exatamente, que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Fazer várias vezes por dia. O importante Quantas vezes? é fazer uma bem feita. Uma bem feita. Aí, ao longo do dia, você vai parando, toma um café, respira, não precisa fazer uma meditação. Se a gente conseguir fazer logo que acorda, é o ideal. Porque a gente, né, o cérebro está limpo, já fez todo o download do que a gente guardou no outro dia, né? Está mais tranquilo. Cerebralmente também a gente está mais responsivo. A gente não está com tanto estímulo dos 5 sentidos. Então, é o ideal. Se a gente conseguir parar de manhã, constrói essa conexão, dá um tempo de resposta, para, vai falando. Aí, ao longo do dia, você mantém, né? Toma um floral, espirra um óleo, cheira um negócio. Você vai manter, toma um café. Cheira um óleo, cheira um óleo. Fica na terça. O meu de rosa de junho, está ótimo. Mas, falando do assunto rapidinho, para mim, assim, à noite, antes de eu dormir, eu não sei se por conta da agitação do dia, para eu conseguir estabilizar, assim, eu sempre, quando eu faço meditação antes de dormir, eu percebo que eu durmo muito melhor, assim, que eu acordo melhor pro dia. O que você acha? Mas você percebe, você reconhece que você faz uma meditação ou você faz um relaxamento? Não sei. Sem crítica. Não, tá? sim. O ideal é que a gente faça sempre um relaxamento antes de dormir, Tá. porque aí a gente vai relaxar mesmo de tudo que aconteceu ao longo do dia, né? E aí dorme. Mas, percebe que ao longo do dia você acumulou um monte de informações, de sensações, de emoções. Então, tudo isso, a gente não consegue simplesmente falar, olha, toma, estou tirando a minha bolsa e a minha roupa para dormir. É um pouco mais complicado. Então, demora um tempo maior para a gente se desidentificar de tudo isso, para daí conseguir chegar num estado meditativo, no sentido de construção do caminho de consciência. Não sei porque você não tem isso em casa. Mas qual é a sua dificuldade? A sua dificuldade de manhã? Não, mas aí não adianta. Tem que trazer tem que trazer o físico. Então, para mim, fazendo meditação, mas eu Não, só fazer essa... só você que pode dar essa resposta. O que eu estou trazendo é um warning, é um alerta, porque é o mais comum. Que a gente consiga relaxar e aí dorme bem. Então, essa prática está excelente, porque dormir bem é essencial para a manutenção da nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde emocional. Agora, quando a gente está pensando numa construção consciente do nosso Takarana, aí é importante dedicar um momento, não só para o relaxamento, né? Para essas outras etapas. Visualização, concentração, imaginação, conexão, né? Ancoragem, isso tudo. Então, se a gente pudesse ter um mundo ideal, a gente deveria mentalizar, meditar ao acordar e fazer um relaxamento antes de dormir. Esse seria o mundo ideal, porque de manhã você construiu a sua conexão, o cérebro está limpo, está leve, né? Consigo. Oi? Está com sono, está tipo isso. É totalmente vazia. O seu próprio corpo, pensando fisicamente falando, né?
ele teve essas 7, 8 horas sem trabalhar com nada, só se regenerando, então não precisou digerir, não precisou fazer nada, só está se regenerando. Então, percebe? É todo um movimento físico, emocional, mental, para facilitar essa conexão. Por isso que os antigos faziam tanto jejum. Não é uma bobagem. Seu corpo não está trabalhando com nada, é só uma motivação de conexão. Então, dormir bem é excelente para isso, ajuda nessa conexão. Aí, então, depois à noite, pauleira. Aí, faz um reiki, cheira um olhinho, né? E aí, relaxa, dorme. Esse é o ponto ideal. Agora, se você consegue relaxar isso tudo e ainda construir, é o seu modus operandi. Só para complementar, às vezes eu sinto a necessidade, se o dia muito agitado, de ler uma página de alguma coisa que me desfoque e eu fique pensando sobre aquilo na hora de dormir. Acho muito legal, ótimo. É algo que eu costumo usar. A música também produz Música super produz. Ou mesmo seriado, você vai assistir. Eu só tenho seriado Água com Açúcar antes de dormir. Porque eu tipo isso. Dá uma relaxada. E automaticamente isso ajuda na meditação. No dia seguinte. Legal. Estamos no horário. Passamos. Pessoal, desculpa. Cheguei. Muito obrigado pela presença de todos. E tem uma pessoa que já fala.